O STF decidiu que vigilantes não têm direito à aposentadoria especial. A pessoa que está armada na porta de uma joalheria, que enfrenta assaltante em agência bancária, que protege carro forte com dinheiro do banco, essa pessoa, segundo o Supremo, não corre risco de vida suficiente para merecer se aposentar mais cedo. Enquanto isso, os próprios ministros que votaram contra essa decisão não saem às ruas sem escolta de segurança particular. A contradição não precisa de comentário. Mas o que precisa ser dito agora, para o vigilante que ficou sem a aposentadoria especial, para o trabalhador de indústria, da área da saúde, da construção civil, é que existe um documento que a maioria das pessoas nem sabe que tem direito de exigir, que pode transformar 10 anos de trabalho em 14, que pode antecipar sua aposentadoria em anos e que o INSS raramente explica por conta própria. Você sabe que é o PPP? Escreve aqui a sua profissão, porque pode ser que você já tenha direito a anos a mais de tempo de contribuição sem saber. Para entender por que a decisão do STF foi errada e por que ela não fecha todas as portas para o vigilante, é necessário primeiro entender o que é a aposentadoria especial e quem sempre teve direito a ela. A aposentadoria especial existe para proteger trabalhadores que exercem atividades em 3 tipos de condições: insalubridade, ambiente que prejudica a saúde de forma progressiva, como exposição a produtos químicos, ruído excessivo ou agentes biológicos; penosidade, atividades que impõem desgaste físico ou psicológico acima do normal; e periculosidade, atividades que colocam a integridade física ou a vida em risco real e permanente. Quem trabalha nessas condições tem, por lei, direito a se aposentar com menos tempo: 15, 20 ou 25 anos de contribuição. O vigilante se enquadrava diretamente na periculosidade. Trabalha armado, está no ponto de confronto com assaltantes, é o alvo imediato em qualquer ação criminosa contra o patrimônio ou as pessoas que protege. Durante anos, a jurisprudência reconheceu esse direito. Muitos vigilantes chegaram a se aposentar nessa condição. Havia decisões favoráveis em tribunais de todo o país. O STF, no tema 1209, encerrou esse caminho pelo fundamento constitucional da periculosidade. O argumento usado, que a atividade de vigilante com ou sem arma de fogo não caracteriza atividade especial, é juridicamente frágil e moralmente indefensável. Mas é o que está fixado como tese vinculante por ora. O que o STF não fechou, e esse ponto precisa ser dito com clareza, é o fundamento do dano à saúde, especialmente o dano à saúde mental. O artigo 57 da Lei 8.213, de 1991, define que a aposentadoria especial é devida a quem trabalhou exposto a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A conjunção é alternativa. A tese fixada pelo STF tratou apenas da integridade física e do uso de arma de fogo, e foi completamente omissa sobre o dano à saúde mental que o exercício permanente da atividade de vigilância produz. O ministro Nunes Marques, que votou a favor dos vigilantes, documentou isso com precisão em seu voto. A atividade de vigilância expõe o trabalhador de forma permanente e não intermitente à ansiedade crônica, medo constante, síndrome de perseguição, fobias e neuroses que se manifestam especialmente na aproximação da velhice. Esses danos têm nome clínico, têm diagnóstico possível e têm fundamento legal no artigo 57 da lei. E o voto que negou o direito não respondeu a esse argumento em nenhuma linha. Para o vigilante que ainda está ativo ou que se aposentou com tempo comum nos últimos 10 anos, há uma via ainda aberta:
A comprovação individual do dano à saúde mental por meio de laudo psicológico ou psiquiátrico. Esse laudo precisa conectar os sintomas clínicos identificados com as condições específicas do trabalho de vigilância. Com esse documento, a petição judicial não se apoia na tese derrubada pelo STF. Apoia-se na lei, mas a história não termina no vigilante. Porque o mesmo mecanismo que poderia ter protegido os vigilantes e que ainda pode salvar parte desse direito pelo caminho do dano à saúde, funciona plenamente para milhões de trabalhadores de outras categorias que nem sabem que têm direito a anos adicionais de tempo de contribuição. Esse mecanismo tem nome: PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP é um documento que o empregador tem obrigação legal de fornecer a qualquer trabalhador que exerceu atividade em condições especiais. Ele descreve, de forma técnica e detalhada, os agentes nocivos aos quais o trabalhador estava exposto durante cada período de vínculo empregatício: ruído, calor, produtos químicos, agentes biológicos, eletricidade, radiação, periculosidade. Com base nas informações do PPP, é possível solicitar ao INSS o reconhecimento do tempo especial. E esse reconhecimento tem um impacto direto e mensurável no tempo de contribuição total. A conversão funciona por meio de fatores multiplicadores definidos em lei. Para a atividade especial de 25 anos, convertida em tempo comum, o fator é 1,4 para homens. Cada ano de atividade especial equivale a 1 ano e 4 meses de tempo comum. Para a atividade especial de 20 anos, o fator é 1,6. Para a atividade especial de 15 anos, o fator é 2,0. 1 ano de atividade especial vale 2 anos de tempo comum. Na prática, um trabalhador com 10 anos de atividade em condição especial de 25 anos, como ruído acima do limite ou exposição a agente químico, pode ter esses 10 anos convertidos em 14 anos de tempo comum. Isso pode representar anos de antecipação da aposentadoria em relação à data que o INSS calcularia sem o reconhecimento do tempo especial. As categorias que mais frequentemente têm direito ao PPP e ao reconhecimento do tempo especial e que mais frequentemente não sabem disso incluem indústria, operadores de máquinas com exposição a ruído acima de 85 decibéis, trabalhadores expostos a produtos químicos como solventes, tintas, óleos lubrificantes e hidrocarbonetos. Para exposição a cancerígenos, benzeno, diesel, gasolina. O EPI não elimina o tempo especial até junho de 2020, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Área da saúde: técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e profissionais que trabalham com pacientes em contato habitual com agentes biológicos. A exposição a vírus, bactérias e fluidos corporais caracteriza a atividade especial desde que comprovada a habitualidade e permanência. Construção civil: trabalhadores expostos a ruído de equipamentos pesados, a agentes químicos de cimentos e solventes, e a condições de periculosidade por trabalho em altura ou com eletricidade. Aeronáutica e transporte: profissionais expostos a ruído de motores, a variação de pressão atmosférica, e a condições de periculosidade por transporte de passageiros ou cargas especiais. Metalurgia e setor elétrico: exposição a calor excessivo, a campos eletromagnéticos, a faíscas e a riscos de eletrocução são agentes reconhecidos pela legislação. O ponto comum entre todas essas categorias é que o direito ao tempo especial existe independentemente de o empregador ter registrado o PPP corretamente e independentemente de o INSS ter reconhecido o tempo especial no momento da concessão do benefício. Aqui está o problema que atrasa aposentadorias todos os dias e que precisa ser dito sem rodeios. O sistema do INSS falha com frequência no registro de contribuições
e no reconhecimento de condições especiais de trabalho, especialmente para quem contribuiu como autônomo, MEI ou facultativo. Para trabalhadores autônomos e MEI, as contribuições feitas por conta própria frequentemente não aparecem corretamente no CNS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, guia de pagamento do INSS, carnê de contribuição, nota fiscal de serviço, recibo de pagamento. Qualquer um desses documentos pode ser apresentado ao INSS para comprovar períodos de contribuição que não estão registrados no sistema. E cada mês não registrado que for recuperado é um mês a mais de tempo de contribuição, que pode ser exatamente o que falta para completar o requisito da aposentadoria. Para trabalhadores com deficiência, há ainda uma via adicional que reduz o tempo de contribuição exigido e pode aumentar o valor do benefício. A comprovação da condição de pessoa com deficiência é feita por documentos médicos, laudos, exames, prontuários, atestados, combinados com qualquer documento que demonstre o enquadramento legal, laudo do Detran, passe livre concedido por deficiência, isenção de imposto na compra de veículo adaptado. A data de início da deficiência documentada é crucial. Quanto mais cedo estiver registrada, maior o impacto na redução do tempo exigido. O caminho prático para quem quer verificar se tem direito ao PPP, ao reconhecimento do tempo especial ou à revisão do benefício começa com 2 documentos que qualquer pessoa pode acessar gratuitamente agora. O primeiro é o CNS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, disponível no aplicativo Meu INSS em gov.br/Meu INSS. Ele reúne todo o histórico de vínculos empregatícios e contribuições. O segundo é a Carta de Concessão do Benefício, para quem já se aposentou, que detalha qual regra foi usada no cálculo original. Com esses 2 documentos, é possível verificar se há períodos de trabalho em condições especiais que não foram classificados como especiais pelo INSS, se contribuições de períodos autônomos ou MEI estão faltando no cadastro, se o cálculo do benefício foi feito com o tempo especial devidamente convertido e se há fundamento para revisão do valor com base nos períodos omitidos ou mal classificados. O PPP deve ser solicitado diretamente ao empregador ou ao ex-empregador. Se a empresa foi encerrada, o pedido pode ser feito ao sindicato da categoria ou à associação do setor, que frequentemente mantém registros históricos. Se nenhuma dessas vias funcionar, há possibilidade de ação judicial para obrigar a entrega, porque o PPP é direito do trabalhador, não favor da empresa. Voltando ao começo, o STF negou aos vigilantes o direito à aposentadoria especial pela via da periculosidade constitucional. É uma decisão ruim, com argumento financeiro desonesto. 150 bilhões em 30 anos, ou seja, 5 bilhões por ano em um orçamento de 5 trilhões, e com consequências reais para uma categoria que arrisca a vida todos os dias. Mas o dano à saúde mental como fundamento alternativo continua vivo, porque o voto majoritário nunca o enfrentou. O PPP continua sendo o documento que pode antecipar a aposentadoria de milhões de trabalhadores de outras categorias que nem sabem que têm esse direito. E o INSS continua falhando no registro de contribuições que já foram pagas e que precisam ser recuperadas. A informação correta, no tempo certo, pode significar anos de antecipação da aposentadoria. E anos de aposentadoria que você não recebeu porque ninguém te disse que tinha direito, são anos que não voltam. Escreve aqui a sua profissão e quantos anos você trabalhou nessa atividade. Estou respondendo nos comentários, porque a resposta correta para o seu caso depende do que você viveu, não de uma regra genérica que serve para todo mundo e não serve para ninguém de verdade.